Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Bom, rapaziada, o tema de hoje é o pré-jogo de Santos e Vitória, jogo que vai acontecer amanhã às 9h30 da noite, tá? Lembrando que a questão da transmissão será por conta da Sport TV e Premiere. E nesse vídeo eu vou trazer aqui escalações, relacionados, pendurados e desfalques, beleza? Bom, conto com seu comentário aí, com feedback, se você acha que está faltando alguma coisa nesse tipo de vídeo, né? Críticas construtivas sempre são bem-vindas, beleza? Bom, para começar aqui, a gente sempre começa pelo adversário, vou colocar aqui na tela para vocês, né? A questão do Vitória. Os desfalques do Vitória são o Camutanga, o Dudu, o Eric e Renato Kaiser. Eu acho que o principal desfalque que o torcedor santista pode ficar um pouco mais contente é tanto o Eric como o Kaiser, mas mais o Kaiser do que o Eric, né? O Kaiser tem sido um dos principais jogadores aí do Vitória, né? Inclusive fez gol no Bavi, por mais que tenha sido de pênalti, ele é um dos principais destaques do Vitória na temporada. E aqui eu acho que é um ponto muito positivo para o Santos, a ausência de Renato Kaiser. Bom, a provável escalação do Vitória, rapaziada, com esses desfalques eu tentei montar um provável Vitória, tá? Junto com algumas informações da ESPN. Bom, segundo o jornalista da ESPN lá da Bahia, falou que o provável Vitória pode ser esse aqui, tá? Com Lucas Arcanjo, Cáceres na lateral direita, Zé Marcos, Lucas Halter, Edu, e aí temos o Ronald no meio, junto com o Baralhas, Ayrton, Cantalapiedra, Ramon, e lá na frente, Mateuzinho, e no ataque ali ao lado do Mateuzinho, temos Renzo Lopes. O que eu posso falar de ponto forte e ponto fraco do Vitória, tá? Bom, times do Jair Ventura, né? Vou reencontrar Jair Ventura, quem diria? Olha, são times chatos de jogar contra. Por quê? Os times de Jair Ventura geralmente são retrancados, fora de casa, jogam por uma bola. E eu acredito que amanhã o Vitória jogará dessa forma, por uma bola, né? Procurando o contra-ataque. E se caso o Vitória conseguir abrir o placar, meu amigo, vai ser um Deus nos acuda, porque não vai se expor gratuitamente. Bom, os pontos fortes do Vitória são a procura pela jogada nas laterais, né? Você pode ver que tanto o Ramon, o Cantalapiedra e o Cáceres, principalmente o lado direito do Vitória, é muito forte na construção de jogada, tá? Então, o Cáceres dá esse apoio ao Cantalapiedra e é o lado forte do Vitória de ataque, tá? É o lado direito. Principalmente porque quem cai um pouco mais pela direita ali é o Mateuzinho, que é um dos jogadores de nível técnico do Vitória que tem essa questão do diferencial. É o cara diferente do Vitória também, né? Como não tem o Kaiser para dividir essa atenção, então o principal jogador do Vitória vai ser o Mateuzinho. Então o lado direito do Vitória, procurando essa jogada pelas laterais, é o lado mais forte. Outra questão, como eu já falei aqui, o contra-ataque do Vitória, tá? O contra-ataque do Vitória também é um contra-ataque muito forte, porque é um time que tem essa transição rápida, é um time que sai rápido, então não pode vacilar. Sabe aquela questão da falta inteligente? Viu que vai tomar o contra-ataque? No campo de defesa do Vitória, você vai lá e faz a falta. Toma o cartão amarelo, mas não toma o gol. Uma coisa é você tomar cartão e ser expulso, aí é burrice. Então, se você tá vendo que vai tomar o contra-ataque, faz aquela falta inteligente. Impede essa transição rápida do Vitória. Outra coisa que eu queria falar para vocês, a bola parada do Vitória. Eu reparei que nos últimos jogos o Vitória tem feito algumas jogadas ensaiadas. Então, o Santos tem que se atentar a isso, tá? Essa movimentação. Até porque, por mais que a gente amassou, destruiu o rival na quarta-feira, a gente tomou gol de bola aérea no escanteio e no outro escanteio foi na trave, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado
com essas jogadas ensaiadas do Vitória. Beleza? Então tá aí os pontos fortes do Vitória. Um contra-ataque, uma jogada ensaiada na bola parada e a construção de jogadas pelo lado direito com o Cáceres, que chega bem no ataque, a questão do Cantalapiedra, que também me parece um bom jogador, e o Mateuzinho, que é o diferencial técnico desse time, tá? Pontos fracos, jogo aéreo defensivo, tá? Por mais que o Vitória tenha uma boa jogada ensaiada na parte ofensiva, na questão defensiva é um time que sofre muito, né? Por quê? Porque é aquele time que vê a viagem da bola e não acompanha o adversário. Então o Santos pode se aproveitar como foi contra o rival, principalmente naquele primeiro gol, porque o Vitória olha a viagem da bola e não vê movimentação. É um time muito faltoso, que toma muito cartão. Aí eu vou falar para o Santos tentar cavar algumas faltas para amarelar o time do Vitória, porque já é um time faltoso por natureza. É um time que toma muito cartão. Então o Santos tem que aproveitar, tipo, um jogador está amarelado, vai para cima dele e tenta cavar uma expulsão. Tenta facilitar a nossa vida, tá? A marcação do Vitória entre a linha defensiva da zaga e do meio-campo ali é uma zona fantasma. Quando eu digo isso, porque é um time que deixa muito espaço para finalização de média distância. Então, entre a dupla de volantes, aquela linha de 4 da defesa, é uma defesa que deixa finalizar de longe. Então, aí é jogo para o Barreal, né? Aí é jogo para o Barreal, tá? Outra coisa, dificuldade de se expor. Quando eu coloco dificuldade de se expor, é porque, como eu falei, os times do Jair Ventura jogam por uma bola, principalmente fora de casa. Então, nessa questão do Vitória, de Jair Ventura, se você consegue abrir o placar, como foi no Clássico, e logo depois faz um segundo gol, o Vitória vai ter que se expor, cara. E nessa questão de se expor contra um time retrancado, é aquela questão, quem com ferro fere, será ferido. Então, quando o Vitória tem que se expor contra um time fechado, ele acaba dando vários espaços, até porque a recomposição do Vitória é muito ruim. Quando o Vitória se expõe, tem que atacar, buscar o resultado, né? Na hora de recompor, se organizar, é um time que faz isso de uma forma extremamente lenta, tá bom? Então é isso que eu tenho para falar sobre o Vitória. Bom, vamos agora falar do nosso Santos. Começo aqui com a apuração do Wagner Frederico, né? Começando pelos relacionados, tá? Segundo o Wagner Frederico, os relacionados são Gabriel Brazão e Diógenes, Escobar, Souza, Igor Vinícius e Mike, Luan Pérez, Adonis Frias, Alexis Duarte, Zé Ivaldo e Basso. Os volantes, Zé Rafael, Arão, Bom Tempo, Roleiser, Victor Hugo, Tassiano e Ian. Atacantes, Guilherme, Lautaro, Barreal, Robinho Júnior, Cabadeiro, Tiquinho e Brahimi. Tá? Tá aí, repito, é a apuração de Wagner Frederico, tá? São esses os relacionados. Desfalques, né? Pelo que parece, são apenas 3. Neymar, ainda lesionado, Schmidt, suspenso, e Rincon, que ainda é dúvida para o jogo, tá? Não tá certo que tá fora e nem que vai para o jogo. É dúvida, tá bom? Lembrando que eu tô gravando esse vídeo, né? Deixar claro, antes do último treino que acontece no fim da tarde, então não deve ter muitas mudanças até lá. Bom, continuando aqui, vamos para os pendurados. Aí já tem mais uma preocupação, na real, duas. Os pendurados são João Basso, Mike, Souza, Zé Rafael, Igor Vinícius e Barreal. As duas preocupações aqui para mim é Barreal e Zé Rafael, que tem sido muito importante nesses jogos do Santos. Eles têm feito a diferença. O Barreal ainda precisa procurar uma regularidade. Agora, o Zé Rafael é o que mais me preocupa dentro dos pendurados, porque o próximo jogo é contra o Botafogo fora de casa, tá? A provável escalação também apurada pelo Wagner Frederico é essa, tá, rapaziada? Brazão, Igor Vinícius, Adonis, Luan Pérez, Escobar, o Ilharão no lugar do Schmidt, é o favorito para essa vaga. Lembrando que Vitor Hugo e Bom Tempo correm por fora, mas, repito, Arão pode ser titular pela primeira vez no Santos. Ao lado de Zé Rafael, Barreal, Roleiser, Lautaro e Guilherme. Bom, gente, eu fiz algumas críticas ao Vojvoda quando escalou o time contra o rival, porque eu tinha preferido o Souza, tinha também falado do Robinho Júnior titular, né? E quando eu quero falar nessa questão do time titular,
o Vojvoda surpreendeu que em 10 dias de treino ele conseguiu fazer que a intensidade desse time melhorasse e a organização também e conseguisse uma vitória, vamos falar até que tranquila contra o rival, né? Foi um amasso. Mas assim, tomara que o time mantenha esse ritmo, né? Por mais que tenha alguns jogadores que não me agradam, como é a questão do Igor Vinícius. Só que o Igor Vinícius foi bem no clássico. Então não posso contestar. Sobre a escolha do Ilharão, olha, me preocupa um pouco o ritmo de jogo, tá? Me preocupa demais o ritmo de jogo. Por mais que ele tenha entrado bem no clássico, entrou, ganhou 2 divididas, né? Ganhou todas as bolas que ele foi disputar, ainda me preocupa quanto tempo ele vai aguentar, tá? Então, minha preocupação em cima de Willian Arão é essa, beleza? Continuando aqui, rapaziada, eu acho que de resto não tem muito o que falar, tá? Para o jogo de amanhã, eu acredito que esse time seja realmente o ideal. Como eu falei, a gente pode debater entre Escobar e Souza, que sempre vai ser a maior dúvida do Vojvoda, tá? Porque são dois laterais que ajudam o time, um mais defensivo, o outro mais ofensivo, dando mais profundidade. E na questão do Ilharão, é a única coisa que a gente tem que falar aqui, porque é a única coisa de diferente do clássico, tá bom? Tomara que, se realmente ele optar pelo Ilharão, que o Ilharão faça uma partidaça provando o porquê foi contratado. Porque, como eu falei, depois de toda a polêmica gerada, ele vai ter que jogar muita bola. Bom, falar um pouquinho do jogo antes de encerrar o vídeo aqui. Final de Copa do Mundo, rapaziada. Não tem outro sentimento. Não tem outro sentimento. Porque, como eu falei, se ganha amanhã, o torcedor do Santos vai poder começar a respirar aliviado. Sério. Porque amanhã é final de Copa do Mundo. Não acha que o Vitória é bobo. Não acha que o Vitória é fraco ou ruim. Tá? O Vitória tem suas limitações, sim. Mas não pode vacilar, cara. O futebol brasileiro hoje, ele tá nivelado por baixo. Desculpa, mas ele tá praticamente parelho. Qualquer vacilo você perde pontos. O Santos perdeu pontos que hoje poderia fazer com que o torcedor sonhasse com uma pré-Libertadores, talvez. Mas perdeu muito ponto bobo. E amanhã, cara, não pode negociar os 3 pontos. Como eu falei, o empate é um resultado ruim, mas mantém a gente ainda em vantagem sobre a zona de rebaixamento. Mas ganhar dá alívio para o torcedor e para os jogadores trabalharem para o próximo jogo. Então, amanhã é final de Copa do Mundo. Não tratem o Vitória como um adversário qualquer. É final de Copa, mano. Os caras vão vir querendo brigar pelo prato de comida e a gente também vai ter que entrar dessa forma, tá? Então é isso. Tá bom, gente? O vídeo é esse aí. Tomara que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima e sempre Santos.